Existe uma narrativa geral que muitas vezes é adotada por motivos de simplicidade, que é a ideia de que a origem da vida foi um evento único na Terra que levou a uma diversificação de seres vivos. Desses grupos, um deles, o Luca, acabou dando origem aos grupos atuais de seres vivos. Basicamente, é uma ideia simplificada que é adotada por necessidade, muitas vezes por fins didáticos, mas ela é uma ideia falsa, principalmente porque nós sabemos que os processos que deram origem à vida não aconteceram em uma única região do planeta, mas ao invés disso, aconteceram em múltiplas regiões em toda a superfície do planeta ao longo de centenas de milhões de anos. E como vimos no vídeo sobre química de sistemas, boa parte desses processos e ambientes tinham constante troca de material entre eles, principalmente em ambientes de fumarolas em crateras de lagos superficiais formados por impacto de asteroide. Então, considerando essas redes químicas em constante troca, considerando o fato de vários desses ambientes poderem se formar em praticamente toda a superfície da Terra ao longo de centenas de milhões de anos, o mais provável é que talvez a origem da vida tenha acontecido não uma, mas múltiplas vezes de forma independente. E hoje o modelo mais atual adotado pela comunidade científica é o cenário de múltiplas origens com forte troca de genes, forte taxa de transferência horizontal de genes entre organismos. Desses grupos, uma linhagem, a linhagem do Luca, acabou se diversificando e dando origem aos grupos atuais de seres vivos. Esse é o modelo mais atual para entender como a evolução e diversidade da vida aconteceu. Mas nós temos aqui um outro modelo, um pouco mais exótico, e esse vídeo tem o objetivo de focar exatamente nele, que é o modelo de biosfera sombra. A ideia de que a vida se originou mais de uma vez no planeta em árvores evolutivas que permaneceram independentes e sem transferência horizontal de genes, pelo menos não em alta taxa, durante todos esses bilhões de anos, tendo a existência então de talvez alguns micro-organismos até hoje que não compartilham um ancestral em comum com nós no planeta. A ideia é bastante controversa, ela não é amplamente aceita, mas é uma ideia interessante e o foco principal desse vídeo é quais são os argumentos a favor e quais são as críticas dessa ideia. Então, para começar, é importante salientar o seguinte, que a biosfera sombra, o termo, às vezes pode ser usado para duas coisas diferentes. Na maioria das vezes, ele é usado para designar um cenário como visto em A, de árvores evolutivas completamente independentes, mas às vezes o termo é usado por alguns autores para designar um cenário B, que é a ideia de um grupo que compartilha um ancestral em comum conosco, só que é uma linhagem que se divergiu antes do Luca, basicamente antes do evento de separação entre a linhagem das bactérias e a linhagem que inclui as arqueias eucariotas. Então, o termo às vezes é usado nesse segundo sentido, mas o foco principal do vídeo é no primeiro sentido, da ideia de árvores completamente independentes. Então, a questão é, nós temos evidências de que existe uma biosfera sombra? Bom, a resposta mais curta é não. E existem, inclusive, algumas críticas à ideia da possibilidade de existir uma biosfera sombra. Para começar, parece pouco provável que algumas linhagens permaneceram completamente isoladas sem passarem por transferência horizontal de genes por bilhões de anos. Nós vemos que a transferência horizontal de genes pode acontecer por várias vias e ocorre em alta taxa entre bactérias, entre arqueias, ao ponto de alguns autores até questionarem se faz sentido classificar bactérias como espécies próprias, simplesmente olhando o parentesco genético. Nós precisamos olhar outros critérios. Então, a ideia de linhagens permanecendo completamente isoladas, sem essa transferência horizontal de genes, parece pouco provável e é uma das críticas usada contra a ideia de biosfera sombra. Mas, uma outra crítica, e talvez a principal crítica que às vezes é usada, é na ideia do princípio de exclusão competitiva ou lei de Gauss. Basicamente é um conceito de que organismos, duas espécies com hábitos alimentares aproximadamente iguais, dificilmente permanecerão em números equilibrados por tempo na mesma região. Uma delas irá sobrepor a outra. É um conceito que já tinha sido proposto por Darwin e Joseph Green, que foi demonstrado de forma teórica a partir dos trabalhos de Volterra e Lotka. Basicamente, eles demonstraram que organismos que compartilham um mesmo ambiente, compartilham o mesmo tipo de recurso, eventualmente um vai competir com o outro e vai sobrepor. Nas equações de Lotka-Volterra, nós podemos inclusive demonstrar isso, porque uma vez substituindo os valores de x, sendo o tamanho da população em um momento, R, a taxa de crescimento per capita, K, a capacidade de suporte,
e alfa 12, o efeito da espécie 2 sobre a população 1, e alfa 21, o efeito da espécie 1 sobre a população 2, sendo esses alfas sempre positivos em um caso de competição, eventualmente nós vamos ver por essas equações que uma dessas espécies vai acabar sobrepondo outra, e essa é uma prova teórica, mas além da prova teórica, nós temos evidência empírica disso, principalmente graças ao autor que deu nome à lei George Gauge, que em experimentos onde ele expunha duas espécies de Paramecia, Paramecia aurelia e Paramecia caudatum, em um mesmo ambiente, com os mesmos recursos, essas espécies, eventualmente, uma delas, a espécie aurelia, acabava sobrepondo a caudata e a caudata acabava sendo extinta nesse ambiente. Então, a ideia é, eventualmente, alguma espécie vai sobrepor a outra. É importante aqui salientar que essa ideia tem algumas limitações. Por exemplo, existe um fenômeno conhecido como paradoxo do plâncton, que é o plâncton, ele parece não seguir completamente essa ideia. Nós temos várias espécies de organismos de plâncton no mesmo local competindo por mesmos recursos. Mas mesmo essa ideia, ela tem algumas respostas do porquê ele parece violar sem abandonar a lei de Gauss, que são basicamente o fato de que os ambientes de superfície de oceanos são muito dinâmicos, constantemente variando, ao ponto de dificultar as chances de uma espécie sobrepor o ambiente de outras. A forma como muitos pesquisadores coletam provavelmente tem vieses que acabam misturando populações que antes estariam isoladas em diferentes camadas de água. E além disso, muitas das espécies envolvem um sistema de pedra, papel e tesoura, em que uma espécie A acaba se sobrepondo, levando ao declínio da espécie B, que acaba criando condições para a espécie C sobrepor ela e sobrepor a espécie A. Essa espécie C, que é pouco competitiva contra B, ao se diversificar, pode levar a um aumento da população B, que não era boa competitiva com A, e assim por em diante. Basicamente um sistema de pedra de papel tesoura, só que com vários outros membros. E talvez uma mistura dessas três explicações, junto com outros fatores, explique o paradoxo do plâncton. Então, o fato é, hoje a lei de Gauge, ainda que tenha essas limitações, ela no geral parece ser bem preditiva para a maioria dos ecossistemas. E ela inclusive explica por que o Luca acabou se diversificando e sobrepondo outras linhagens. Porque dentro desse cenário, à medida que a linhagem do Luca foi se diversificando, obtendo uma série de recursos, sendo moléculas do ambiente, sendo áreas, por exemplo, no crescimento de superfícies minerais, ou no caso de espécies que absorviam a luz do sol, absorvendo a fonte do ambiente, basicamente eles foram competindo, eliminando recursos de outras linhagens. Então, a lei de Gauss, junto com a alta taxa de transferência horizontal de genes, são os dois principais argumentos críticos à ideia da biosfera sombra, do porquê talvez ela não exista. Porque se ela já existia em algum momento, ela ou foi integrada aos seres vivos por meio de transferência horizontal de genes, ou foi completamente eliminada por meio da exclusão competitiva. Mas acontece que há uma forma, ou melhor, duas formas de tentar contra-argumentar esses argumentos com base na questão da bioquímica desses seres vivos. Porque, como nós vimos no vídeo sobre químicas alternativas, é plausível que algumas formas de vida poderiam existir por outros tipos de química, em particular a ideia de moléculas espelho. Porque nós vimos várias dessas moléculas alternativas que poderiam atuar em seres vivos, não só elas conseguem cumprir funções biológicas, como elas podem se formar naturalmente em ambientes do espaço e poderiam ser entregues na superfície da Terra por meio de asteroides. Então, parece pouco provável que a vida seja altamente restrita quimicamente, e se esse for o caso, de fato, há um indício de um mecanismo de como organismos poderiam evoluir sem acabar os dois problemas anteriores aplicando para eles. Por quê? Organismos com uma química diferente poderiam ter uma menor taxa de transferência horizontal de genes com os seres vivos que conhecemos, ainda que alguma taxa talvez acontecesse, permanecendo mais isolados e, ao depender de outros tipos de recursos, outros tipos de moléculas, eles poderiam se especializar sem que a exclusão competitiva eliminasse esses seres vivos. Não só isso, alguns desses organismos poderiam viver em ambientes onde eles estariam livres da competição dos seres vivos que descendentes do Luca. Por exemplo, a Banner propõe que algumas moléculas de RNA livre e alguns outros replicadores similares ao RNA
poderiam viver em ambientes ou com baixo nível de enxofre, sendo que nossos seres vivos dependem fortemente de enxofre, e esses organismos poderiam depender menos, ou principalmente, já que algumas dessas moléculas propostas por Benner dependeriam de enxofre, eles poderiam viver em ambientes de poros de minerais com um tamanho menor para a entrada de bactérias, ou seja, um ambiente em que elas poderiam ficar protegidas do ataque e consumo de outras bactérias. Então, esses dois fatores, a dependência de talvez recursos químicos diferentes e a capacidade de viver em ambientes que outros seres vivos, que os seres vivos que conhecemos não conseguem morar, seria talvez a melhor forma de defesa de permanência de uma biosfera sombra por bilhões de anos no planeta. E aí, focando direto na questão principal, existe alguma evidência da existência desses organismos? Como falei, a resposta mais curta é não, não temos. E, como veremos agora nesse vídeo, alguns dos melhores candidatos acabaram não sendo bons candidatos. Então, para começar, talvez o candidato mais famoso de um possível sinal de presença de biosfera sombra seja a linhagem GFAJ1. Basicamente é um grupo de bactérias que foi descoberta no Lago Mono, um lago hipersalino da Califórnia, com pH inclusive de 10 e com alta concentração de arsênio. E elas são basicamente um grupo de bactérias que fazem parte do gênero Alomonas, e é um gênero que tem alta resistência a arsênio. Só que o que acontece? Quando esse grupo foi identificado e depois foi estudado, em 2010 foi feito um trabalho que sugeria que esse grupo de bactérias não só tinha resistência a arsênio, mas tinha capacidade de incorporar arsênio no seu material genético. Então, os nucleotídeos, só lembrando, eles são formados por três compostos, uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato, que inclui um fósforo e 4 oxigênios. Basicamente, o que esses autores fizeram? Eles pegaram uma molécula de arsênio com 4 oxigênios e inseriram ela nessas bactérias para ver como que essa molécula acabava se movendo nos processos químicos da célula. Esse é um processo que às vezes é muito usado para definir como também mecanismos e redes químicas acontecem dentro de células. Você coloca muitas vezes alguns átomos específicos que você consegue detectar por técnicas de espectroscopia para ver o caminho deles. E o que eles identificaram é que parecia que o arsênio estava sendo incorporado no material genético dessas populações. Não só isso, ao que parecia, essas populações de bactérias conseguiam reproduzir mesmo tendo a entrada do arsênio. Elas pareciam conseguir ter a capacidade de incorporar o arsênio no lugar do fósforo, pelo menos de acordo com esses trabalhos. Só que algumas análises mais aprofundadas mostraram que, na verdade, primeiro, o arsênio ele não apresentava sinais de real ligação ao DNA. E segundo, essa ligação parcial acontecia principalmente por meio de um processo de degradação da ribose dessas bactérias. Esse mesmo mecanismo poderia ser replicado em bactérias E. coli, que a gente sabia que elas não incorporavam de fato, e a taxa de crescimento, ainda que acontecia, era muito mais lenta e muito mais fraca nessa população do GFAJ1. Então, o que parecia ser um organismo com uma capacidade química muito diferente acabou se mostrando não o caso. E além disso, como falei antes, esse grupo não é um grupo de fato de biosfera sombra, ainda que tenha sido muito usado também, às vezes na mídia, tratado dessa forma, porque ele tinha um ancestral comum com os seres vivos, com as demais bactérias que conhecemos. Mas ele ainda assim era um bom candidato para o que seria um exemplo mais exótico de vida. E aí, o que acontece é que nós temos, então, um outro trabalho interessante, que é da Carol Cleland. Basicamente, ela propôs que talvez o verniz do deserto fosse um indício de organismos produzidos por biosfera sombra. Basicamente, o que é isso? O verniz do deserto é um material de um micrômetro de espessura, com 1 micrômetro de espessura, que envolve rochas de ambientes áridos e ambientes onde não existe desgaste de vento. É um material um tanto alaranjado, às vezes preto, e ele tem uma alta concentração de manganês. E isso é interessante porque às vezes é um subproduto de reações químicas de bactéria. Mas nenhuma bactéria tinha sido detectada por diferentes técnicas na superfície dessas rochas. Então, alguns autores, incluindo Carroll,
propuseram que talvez fosse um indício da presença de uma biosfera sombra, uma biosfera que não conseguia ser detectada pelos mecanismos que nós tínhamos, precisariam de outros técnicas laboratoriais. Mas, ao que pareceu, uma série de trabalhos depois indicou que, primeiro, esse material, ao contrário do que era muito pensado, era feito de sílica, não de argila. Então, a principal ideia de que seria um subproduto de argila formado por micro-organismos acabou sendo demonstrado falso. Sílica é um material, como vimos no vídeo de químicas alternativas, é difícil de lidar com os seres vivos, ainda que alguns organismos possam usar sílica. Mas o principal problema é que esse material poderia ser replicado em experimentos de laboratório sem ação biológica. Em particular, os trabalhos de Perry e Sefton indicaram que esse material poderia se formar a partir de acreção pela atmosfera, por transporte de poeira, e nenhuma dessas superfícies tinha um indício de presença bacteriana, nem mesmo a possibilidade de eles encontraram nem mesmo sinais de atividade de micro-organismos de uma química mais exótica. Então, tanto o caso das bactérias de arsênio quanto o caso do Vênus do deserto são casos que mostram um problema sério. E eles são só dois dos vários outros casos que aconteceram entre os pesquisadores que procuram biosfera sombra, que é boa parte dos trabalhos que procuram esses sinais muitas vezes falham replicação e envolvem estudos com falsos positivos. Há uma taxa de falso positivo muito alta dentro dessa área. Esse talvez seja o maior problema teórico e metodológico dessa área, que é nós não conseguimos encontrar um padrão claro para testar essas hipóteses. Mas aí, gostaria de encerrar esse vídeo com uma esperança, que é o seguinte: nós só conhecemos hoje praticamente muito menos de 1% dos micro-organismos do nosso planeta. Por quê? Para a gente conseguir conhecer de forma mais detalhada seres vivos, nós precisamos ou cultivar eles em um ambiente específico, ou precisamos obter material genético deles, que muitas vezes é feito por uma série de moléculas que ligam a essas moléculas de DNA. Se houverem organismos com material genético diferente ou com tipos de moléculas de replicação diferente, dificilmente elas vão passar percebidas nesses testes. Então, esses testes, muitas vezes, eles conseguem apenas detectar uma parcela muito diminuta dos seres vivos microbianos que conhecemos. Então, de todas essas ideias que a gente tem, talvez, de seres exóticos existindo no planeta, que algumas pessoas defendem ideias de pseudociências de criptozoologia, essa talvez seja a visão mais plausível que temos, porque existe um real grande espaço para micro-organismos permanecerem ocultos no planeta. A ideia de micro-organismos com bioquímicas diferentes, que nós não conseguimos detectar ainda, é muito mais plausível do que esses outros cenários de criptozoologia que o pessoal fala às vezes em vídeos de internet de sensacionalismo. Então, por esse motivo, considerando as outras questões envolvendo a plausibilidade de formação de moléculas, principalmente moléculas espelho, parece pouco provável que não existe uma biosfera sombra no planeta, ainda que não tenhamos evidências concretas disso. O fato é, até onde sabemos, a vida na Terra se originou apenas uma vez. E no próximo vídeo, vamos focar na questão final dessa série, que é: a origem da vida é um fenômeno exclusivo da Terra ou ela pode acontecer em outros lugares do universo, quando nós formos falar sobre astrobiologia. Então, essas são as fontes do vídeo e até